4. Agora eu quero chamar sua atenção para a leitura do texto que faremos hoje, que é Hebreus capítulo 2, versos 5 a 18. Por favor, acompanhe comigo então a leitura desse texto, Hebreus 2, 5 a 18. O autor aos Hebreus escreve e diz o seguinte: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isto é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: eu porei nele a minha confiança. E ainda: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Pois bem, o autor aos Hebreus ainda está dentro da sua tese de provar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. E se Jesus é o Filho, os anjos são servos. Se Jesus é rei, os anjos são súditos. Se Jesus é o Criador, os anjos são criatura. Se Jesus é o Salvador da igreja, os anjos são ministros que servem à igreja. Hoje eu gostaria então de tratar com vocês de algumas verdades que estão aqui nesse texto. E o tema que eu quero trazer é: por que Jesus precisou se encarnar? Por que sendo ele Deus, precisou se fazer homem? Por que ele precisou deixar a glória e vir ao mundo, fazer parte da nossa história, vestir pele humana, calçar as sandálias da humildade, nascer numa manjedoura, trabalhar numa carpintaria, morrer numa cruz para ressuscitar? É este assunto que vai reger o nosso estudo nesta manhã. Primeiro, Jesus precisou se encarnar para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda. Versos 5 a 9. Você vai perceber aí que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E ele vai citar o Salmo 8, mostrando a glória do homem, que é o homem que dele te lembras, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Esse era o projeto de Deus na criação. Deus criou o homem, Deus criou a mulher,
Deus deu autoridade ao homem e à mulher sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. Deus colocou o homem como gestor da criação, como mordomo da criação. Mas o homem caiu e perdeu esse controle. A terra benfazeja passou a produzir cardos, abrolhos e espinhos. Os animais que eram submissos tornaram-se feras selvagens para ameaçar o próprio homem. A imagem de Deus, refletida no homem, agora não pode mais refletir completamente. Foi desfigurada. Você não pode ver mais com toda a clareza a imagem e semelhança de Deus no homem. Ele não perdeu isso, porque se perdesse, ele se bestializaria e deixaria de ser homem. E eu vou ilustrar de uma maneira muito simples para você entender. Quando a noite está bonita, o luar está brilhando, lua cheia, você chega numa poça d'água bem límpida e você consegue ver o reflexo da lua com toda clareza. Assim era o homem antes da queda. Mas agora você chega numa noite também clara, a lua está lá brilhando também, porque reflete a luz do sol. Mas se você chegar numa poça de água suja, barrenta, lamacenta, você não vê o brilho da lua com clareza. Não porque a lua não está brilhando, mas porque a água está poluída. O homem foi poluído pelo pecado. E em virtude disso ele não pode refletir a beleza do Criador, a glória do Criador. Por que Jesus veio ao mundo? Veio exatamente para restabelecer aquilo que o homem havia perdido na queda. Veio exatamente para devolver ao homem a beleza da glória de Deus resplandecida na sua face. E então, agora, pela obra de Cristo, esta honra não foi dada a anjos, esta honra foi dada a Jesus. A Jesus. É isso que ele está dizendo aí no verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então foi a Jesus que foi dado esse privilégio de vir, de redimir, de restaurar a imagem de Deus na vida do homem. É muito importante ainda entender o que ele vai dizer para nós. Por gentileza, confira aí comigo no versículo de número 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. A primeira coisa que o autor está dizendo é fazer uma conexão entre a humilhação de Cristo e a glória de Cristo, e a exaltação de Cristo. Porque exatamente porque ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, é que o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Você percebe esta clara conexão entre humilhação e exaltação, entre a encarnação, a crucificação, a morte e a exaltação dele, a ressurreição, a ascensão, e estar à destra de Deus Pai, revestido de glória e de majestade. Vale entender que, pela graça de Deus, ele provou a morte por todo o homem. Vamos entender todo o homem aqui, não todos os homens. Ele está falando todos os homens, todo homem. Porque se Jesus tivesse provado a morte por todos os homens, o autor aos Hebreus estaria ensinando a universalidade da salvação. Então não teria chance de nenhum homem se perder, de nenhum homem ser condenado. Mas não está falando disso, de todos os homens. Aliás, ele deixa claro isso, que ele não, versículo 16, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A descendência de Abraão.
Então, é todo homem no sentido de que o autor aos Hebreus está escrevendo tanto para judeus como para gentios. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. A morte de Cristo foi para todos, sem acepção, mas não para todos, sem exceção. Ou seja, nós não cremos, a Bíblia não apoia, não aprova, não ensina a salvação de todos os homens indistintamente. A salvação é para todos aqueles que creem. A salvação é para todos aqueles que são santificados. A salvação é para todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador. Ou seja, não há salvação para o incrédulo, não há salvação para o ateu, não há salvação para aquele que permanece nos seus pecados, não há salvação para aquele que morre nos seus pecados, não há salvação para aqueles que não buscam a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, é preciso entender com clareza o que significa essa questão por todo homem. Então, ele vai dizer no verso 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Note você algo sublime aqui. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único. Agora, o unigênito de Deus veio ao mundo. E está escrito no verso 10, que agora este unigênito vai se transformar em primogênito, porque ele vai conduzir muitos filhos à glória. Ele entra como unigênito, e ao retornar, ele retorna como primogênito, porque ao entrar na glória, ele vai conduzir também à glória muitos filhos de Deus. De tal maneira que hoje, você que crê em Jesus, é feito filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse é um aspecto belíssimo que nós vamos começar a entender agora no segundo ponto. Jesus precisou se encarnar não só para restabelecer a imagem de Deus que nós havíamos perdido na queda, mas em segundo lugar, Jesus precisou se encarnar para conduzir muitos filhos à glória. Olha que coisa sublime está aí nos versos 10 até o verso 13. Exatamente este é o assunto que ele vai colocar para nós agora. Jesus é chamado o autor da salvação deles. Quando você reconhece a Jesus como seu Salvador, ele é o autor da sua salvação. No momento que você crê nele, você é feito filho de Deus. E quando você é feito filho de Deus, você é conduzido à glória. Em outras palavras, irmãos, não há possibilidade aqui de alguém que tem Jesus como autor da sua salvação não ser conduzido à glória. A salvação é uma dádiva de Deus. A salvação é uma obra de Deus, planejada por Deus, executada por Deus, aplicada por Deus e garantida por Deus. Não há possibilidade de perda de salvação. Não há possibilidade de alguém estar salvo hoje e estar perdido amanhã. Ser filho de Deus hoje e ser filho do diabo amanhã. Estar indo para o céu hoje e estar indo para o inferno amanhã. Estar justificado hoje e estar condenado amanhã. A salvação é uma obra de Deus, planejada por Deus, executada por Deus, aplicada por Deus e garantida por Deus. A segurança da nossa salvação não é porque somos bons, não é porque somos fortes, não é porque temos capacidade de nos livrar dos perigos deste mundo. A salvação está garantida para nós porque é o próprio Deus que planejou, executou e aplicou que garante essa salvação para nós. É por isso que o texto no verso 10 está nos mostrando que ele está conduzindo muitos filhos à glória. À glória. Pois bem, vamos ver aí algumas coisas importantíssimas. No versículo de número 11, está escrito: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Agora, não só você é filho de Deus,
Mas agora Jesus, o irmão mais velho, o primogênito, não tem nenhuma vergonha de chamar você e a mim de seu irmão. Olha que privilégio. Nós somos servos de Jesus, nós somos amigos de Jesus e nós somos irmãos de Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus. Ele desceu do céu, ele veio ao mundo, ele se encarnou, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele morreu morte de cruz, para exatamente fazer isso, conduzir muitos filhos à glória e chamar você e eu que cremos nele como autor da nossa salvação, chamar-nos de irmãos. Nós somos os irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Mas mostra outra coisa importante aí no versículo 11. Tanto o que santifica que é Deus, como os que são santificados. Ou seja, salvação não é assim de qualquer jeito, não. Deus salva do pecado e não no pecado. Porque tem muita gente que tem dificuldade de aceitar a doutrina da perseverança dos santos por olhar para algumas pessoas que se dizem crentes, membros da igreja, até líderes, e verem nessas pessoas uma vida desregrada, uma vida de prática de pecado, sem evidência nenhuma de regeneração, sem evidência nenhuma de santificação. E a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, Deus nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis. Então, quando se tem uma pessoa que se diz crente, que é membro da igreja, que é até líder da igreja, mas não tem uma vida de santidade, eu não ponho em dúvida a doutrina da perseverança dos santos, eu ponho em dúvida a conversão dessa pessoa, é a experiência dela. Como o apóstolo João vai ensinar na sua carta, capítulo 2, versículo 19, da sua primeira carta: saíram dos nossos porque não eram dos nossos, se fossem, teriam permanecido. Então entenda isso, para você ter garantia de que está salvo, que você é irmão de Jesus, que você é filho de Deus, que você vai ser conduzido à glória, você precisa entender o seguinte: você está sendo santificado, você ama a santidade. Não estou dizendo que nós não tenhamos pecado. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado está mentindo. Mas o pecado é um acidente, o pecado não é a sua prática de vida, o pecado não é aquilo que você faz costumeiramente, prazerosamente. Quando você, como um filho de Deus, peca, você fica triste. Então, é preciso compreender que Jesus veio para conduzir muitos filhos à glória. Mas em terceiro lugar, Jesus precisou se encarnar para destruir o diabo e libertar os cativos do diabo. Olha o versículo 14 e 15 comigo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Meus irmãos, isso é fantástico, porque, na verdade, como se a morte de Cristo foi como que uma conspiração, porque se os poderosos deste século soubessem que a morte de Cristo não seria a derrota de Cristo, mas a morte de Cristo seria a derrota dos inimigos de Cristo, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Porque eles acharam que crucificando Cristo, eles estavam derrotando Cristo. Mas quando crucificaram Cristo, na morte de Cristo, ele expôs o diabo e as suas hostes ao desprezo e triunfou deles na cruz. É como se ali Jesus estivesse esmagando a cabeça da serpente. Então Jesus morreu para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele veio para vencer o diabo, ele veio para destruir o diabo, ele veio para triunfar sobre o diabo. Agora, vamos entender uma coisa, para que você não chegue a uma conclusão equivocada. Quando diz aí que ele, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, a palavra destruir aí não significa aniquilar, no sentido de deixar de existir. Significa tornar inoperante e sem efeito. Se eu falar para você que o diabo não está agindo hoje, eu estaria mentindo.
Porque a Bíblia diz que ele atua nos filhos da desobediência. Está lá em Efésios 2. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo chegou a dizer que nós precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lá em Efésios 6:11. Ele chegou a dizer que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Está lá em Efésios 6:12. Então o diabo, ele não foi aniquilado no sentido de não existir mais. Significa que ele está hoje sem força, sem efeito, para destruir os filhos de Deus. É nesse sentido que o diabo está preso. O diabo não pode impedir que uma pessoa, a quem Deus escolheu, por quem Cristo morreu, ao ser chamada pelo Evangelho, atenda à voz do Evangelho. Porque o próprio Deus que vai lá, tira o tampão dos ouvidos, tira a venda dos olhos, entra lá dentro e arranca o coração de pedra e dá um coração de carne. É o próprio Deus quem dá o arrependimento para a vida, é o próprio Deus quem dá a fé salvadora, é o próprio Deus que chama e chama eficazmente, é o próprio Deus quem regenera, é o próprio Deus quem justifica, é o próprio Deus quem sela com o Espírito Santo, é o próprio Deus quem opera toda a obra da salvação. Louvado seja o Senhor. É por isso que você e eu, um dia, louvado seja Deus, ouvimos o Evangelho. É por isso que um dia, você que estava morto nos seus delitos e pecados, ao ouvir o Evangelho, recebeu vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Então, Satanás não pode fazer coisa alguma se Deus não permitir. Satanás não pode impedir que alguém por quem Cristo morreu, ao ouvir o Evangelho, esta pessoa seja alcançada pela graça e seja salva. Bendito seja Deus. Mas em quarto lugar, irmãos, Jesus precisou se encarnar para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote. É o que está aí nos versículos 16 a 18. Vamos ver. Eu gostaria que você olhasse aí algumas coisas comigo. Primeiro, Jesus morreu para socorrer a descendência de Abraão. Verso 16. Versículo 16 do capítulo 2. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, duas coisas que eu queria chamar a atenção aqui. Primeiro, não há salvação para demônios, para anjos caídos. Alguém vai perguntar, pastor, e se o diabo se arrepender? Não, o diabo não se arrepende. Pastor, e se os demônios se converterem? Os demônios não se convertem. O texto está claro aqui. Ele não socorre anjos, ele está falando de anjos caídos aqui. Ele não socorre anjos. Mas deixa eu entrar com um ponto aqui que não está escrito, mas a nossa geração hoje está muito complicada com isso. Há poucos dias uma mulher me ligou, perguntando assim, pastor, eu queria saber do senhor se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu tomei um susto com a pergunta, não deu prazo nem de respirar. E ela me respondeu, porque se a minha cachorrinha não for, eu também não quero ir. Eu disse, bom, e o problema é da senhora, né? Por quê, irmãos? Porque nós temos que entender três coisas aqui. Deus fez 3 tipos de criaturas. Deus fez anjos. Deus fez seres morais, que são os homens, homem e mulher. Deus fez animais, peixes, aves e animais terrestres. Os anjos têm espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo e não têm espírito. O homem tem corpo e espírito. Jesus morreu na cruz, não para salvar anjos caídos, e Jesus não morreu na cruz para salvar animais. O animal morreu, acabou. Então está claro aqui que Jesus socorre quem? A descendência de Abraão. Mas quem é a descendência de Abraão? São os que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias? Não. Os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Por isso que Abraão é o pai dos crentes. Não importa se judeu ou gentio, quem crê em Jesus é filho de Abraão. Segundo lugar,
Jesus morreu para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha o verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Olha que coisa interessante. Jesus, para ser nosso Salvador, tinha que ser um de nós, senão não podia nos representar. Para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote, das coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O que é propiciação? A propiciação é para aplacar a ira de Deus. Vamos entender isso aqui, isso é muito sério e solene. O pecado provoca a ira de Deus. Deus é santo e Deus é justo. Deus não pode ter prazer no pecado como tem prazer na santidade. Não pode. Porque ele é santo e ele é justo. Então o salário do pecado é a morte. O pecado atrai a ira de Deus. Para Deus não fuzilar você e a mim com a sua ira, porque o nosso pecado merece a ira, Deus aplicou toda a sua ira no seu filho, punindo no seu filho os nossos pecados. Então Jesus propicia a Deus, a ira de Deus, porque ele toma sobre si, leva sobre si toda a ira de Deus que devia cair sobre nós. Enquanto a ira de Deus é desviada para ele, e Deus aplica todo o golpe da lei sobre ele, e ele bebe sozinho o cálice da ira de Deus, ele cumpre a lei de Deus. Agora nós que cremos nele, recebemos a justiça de Cristo e somos justificados. Fomos propiciados, a propiciação nos alcançou. Bendito seja Deus, foi por isso que ele veio ao mundo. Mas em terceiro lugar, Jesus morreu para socorrer os que são tentados. Meus irmãos, olha que coisa sublime está escrito aí no versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Primeiramente, no verso 17, ele é chamado de misericordioso e fiel sumo sacerdote. Misericordioso e fiel sumo sacerdote. E agora diz que por aquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu pergunto a você, você é tentado? Você é tentada? Todo dia? Todo dia? Você e eu temos forças em nós mesmos para vencermos a tentação? Não. Há muitos tipos de tentação. Alguns são tentados com dinheiro. Tem gente que não sabe lidar com dinheiro. Se deixar, ele pega. Não estou falando de pegar, bater carteira, não. Estou falando das coisas mais altas que vocês conhecem tão bem. Dos que se corrompem e dos que são corrompidos. Dos que enfiam a mão no erário público, sem dó, sem constrangimento. Dos que numa canetada só levam milhões, sem nenhum constrangimento. Dos que já são ricos demais, mas que não têm nenhuma vergonha de saquear aquilo que vai para o pobre, para eu comer, sem nenhum constrangimento. Eles não têm forças. Mas outras pessoas não são tentadas com dinheiro, mas são tentadas com a vaidade, com a soberba, com altivez, com orgulho, com a sede de poder, de prestígio. Mas talvez isso também não tente você é tentado na área do sexo. Os hormônios falam muito alto. Seus olhos atraem você. Você é capturado por aquilo que você vê. De repente o seu coração vira um poço de impureza. O ponto é que nós somos tentados. E Jesus, quando viveu aqui na carne, foi tentado. De diversas formas.
de todas as maneiras. E ele não sucumbiu à tentação. Ele não cedeu à tentação, porque não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação, é cair na tentação. Mas o texto nos informa, de uma maneira linda, que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Mas eu chamo a sua atenção aqui para a palavra socorrer, que esta palavra no grego ela traz uma ideia linda aqui que vai ajudar você a entender isso. Essa palavra socorrer no grego é a palavra poé, que significa um grito, e tessai, que significa correr. Um grito e correr. O sentido completo, então, é correr em atendimento a um grito. Sabe o que significa isso? Quando você é tentada, e você está pronto ou prestes a sucumbir, você grita para o seu misericordioso e fiel sacerdote: socorro, Senhor! E ele corre para atender você. Ele tem pressa para atender você. Ele segura a sua mão como segurou a mão de Pedro, que estava afundando. Que figura preciosa, que consolo para mim e para você. Saber que o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote corre para atender você quando você grita por socorro, para segurar você, para não deixar você cair, para não deixar você escorregar, para não deixar você ir para o fundo do poço. Ou mesmo quando você caiu, está lá no fundo do poço, sucumbido, quebrado, machucado, ferido, envergonhado, de socorro, Senhor, ele corre e tira você do abismo e restaura a sua vida. Foi por isso que ele precisou se encarnar, para ser o nosso socorro na hora que somos tentados. Oh, irmãos, que verdade gloriosa nós temos no Evangelho, nas cartas, nas Escrituras. Jesus se encarnou para restabelecer a imagem de Deus em nós. Jesus veio ao mundo para conduzir muitos filhos à glória. Jesus veio ao mundo para destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo, e desfazer suas obras. Jesus veio ao mundo para socorrer a você e a mim quando somos tentados. Quão grande é o nosso glorioso Salvador, quão maravilhoso Ele é, quão cheio de graça e misericórdia Ele é. Nós tributamos a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Vamos ficar em pé.